Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos fazer uma oração para a gente consagrar a mensagem dessa manhã? Pai querido, Pai amado, nós te damos graça porque o Senhor nos ama e porque o Senhor enviou o seu Filho e o ofereceu, Senhor, como sacrifício em propiciação pelos nossos pecados. E sabemos que nós somos livres, Pai, de toda culpa. Nós somos livres, Pai, da escravidão. Nós somos livres de tudo aquilo que éramos merecedores da Tua ira, Pai. E hoje nós podemos viver essa graça e esse amor que o Senhor tem para cada um de nós. E queremos consagrar, Pai, a Tua palavra desta manhã. Queremos colocar a Tua porção para que o Senhor possa realmente falar aos nossos corações, que a gente possa ser aquietados pelo Teu Santo Espírito e a gente possa realmente ter um entendimento daquilo que o Senhor tem a nos ensinar, que o Senhor capacite tudo aquilo que vai ser falado e que seja a Tua voz se manifestando aqui perante a Tua igreja. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Deixe sua Bíblia aberta aí no livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos capítulo 5, nós podemos aprender através desse texto aquilo que são os efeitos do que Jesus fez por nós. Na última oportunidade, eu pude estar falando sobre o Dia do Coração Aquecido, que nós comemoramos como metodistas livres nessa semana, no dia 24 de maio. Fazem alguns anos aí já que esse evento aconteceu e é interessante pensarmos não somente na história de John Wesley, né, que é o fundador do movimento metodista, e não somente também como os dois discípulos que estavam indo para Emaús, que nós lemos no livro de Lucas, capítulo 24, mas também pensando na nossa vida. O que Jesus fez por você? Se alguém perguntar um dia, alguém te abordar na rua, um desconhecido ou talvez um amigo, ele olhar para você, saber que você é cristão e perguntar para você o que Jesus fez por você, o que você responderia a ele? E talvez dizer que Jesus veio e morreu por mim seria algo um pouco vago para uma pessoa que não conhece a palavra. Para nós que conhecemos, dizer que Jesus morreu por nós é algo assim tremendo, porque nós temos a consciência de quem somos. Mas de uma pessoa que não entende, isso não faria efeito nenhum. Mas vamos entender acerca da palavra o que podemos experimentar como tendo um coração aquecido diante do Senhor. O que nós vivemos para que a nossa vida seja transformada e o que podemos conhecer acerca daquilo que Jesus nos trouxe por meio do seu sacrifício. Então Romanos capítulo 5 diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação.
Você já brigou com alguém? Você já teve problemas de relação com alguma pessoa? Eu acredito que todo mundo já passou por isso. Desde aqueles que têm menos idade até os de mais idade avançada, porque talvez a quebra dos relacionamentos fazem parte da nossa vida, porque somos pecadores, porque somos falhos. Mas a grande questão é que nós temos um problema com o nosso relacionamento com Deus. Nós somos pecadores, e por causa do pecado, nós somos separados, nós somos expulsos, nós somos destituídos da presença de Deus. E isso me faz pensar que existe um elo que precisa ser refeito, porque esse elo está quebrado. Eu não tenho acesso ao Deus Criador de todas as coisas. Por mais que Ele tenha me criado, por mais que Ele tenha me formado, por mais que Ele tenha feito todas as coisas, eu não tenho acesso a Ele, porque estou morto. E isso é um grande problema, se a gente parar para pensar. E nesse sentido nós podemos entender algumas coisas, porque Paulo, ele vem ensinar aos romanos, e consequentemente a nós também, através de sua carta, que nós podemos ter a salvação, nós podemos ser justificados por meio da fé. E o grande problema do ser humano é ele pensar que fazendo alguma coisa, ele pode chamar a atenção de Deus. Então nós corremos nessa maratona fazendo muitas coisas, muitas obras. A gente quer ajudar os necessitados, a gente quer fazer doações de agasalhos agora que está vindo o inverno, a gente quer dar comida para crianças no orfanato, a gente quer ajudar de uma certa forma uma pessoa que está doente, a gente quer oferecer as nossas orações como de uma perspectiva legalista, onde eu preciso fazer as minhas orações. Eu vou oferecer o meu jejum porque isso é certo, eu vou ofertar aqui na igreja porque isso agrada a Deus. E a gente faz uma série de coisas pensando em agradar a Deus. O grande problema é que o pecado nos tornou inimigos de Deus. O pecado, ele nos fez como réus. E Paulo escreve em sua carta aos Efésios dizendo que, por natureza, nós somos merecedores da ira. Mas existe também a boa notícia. E a boa notícia que nós lemos aqui, no capítulo 5 de Romanos, é aquilo que Deus ele faz para nos restaurar na presença dele. Não há nada que a gente faça que vai trazer essa reconciliação com Deus para as nossas vidas. Ah, mas isso parece algo muito... não sei colocar que palavra expressar, mas algo muito estranho. Porque cativar o coração das pessoas é muito fácil. É muito fácil você impressionar alguém querendo ser bom. Quando você conhece uma pessoa que você se sente atraído por ela como forma de afeto, é muito fácil você agradar outra pessoa. É muito fácil você chamar a atenção de uma pessoa que você começa a namorar, você começa a expressar o seu sentimento. O grande problema é que Deus ele não se atrai dessa forma. Nós não chamamos a Deus com coisas que a gente pode fazer ou com coisas que a gente pode entregar. Mas nós aprendemos através do livro de Romanos, todo ele, que a nossa justificação, ela vem pela fé. Nós somos salvos pela graça que nos é dada pelo bom Deus. E essa graça somente nos é acessível por meio da fé.
A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E quem se aproxima dele precisa acreditar que ele existe e que ele recompensa todos os que o buscam. Hebreus 11:6. Então, sem fé, nós não temos nada diante de Deus. E a fé é muito mais do que acreditar na existência de Deus. Obviamente, acreditar nele é fundamental, mas não se limita somente nisso, mas a nossa fé, o nosso conceito de crer em Deus, implica no nosso deleite nele, implica na nossa confiança. É saber que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Muitas vezes a gente está no volante e tem buracos no asfalto que a gente não vai ver. Tem momentos que a gente está dirigindo e vem um carro ou uma moto bem no ponto cego do motorista. Então nós estamos sujeitos ao quê? Ao fracasso. Nós estamos sujeitos a fazer tudo errado. Mas quando nós entendemos que é Deus que está no controle da nossa vida e confiamos o nosso futuro a Ele, é dessa forma que nós vamos agradar o seu coração. E quando nós cremos, quando nós exercemos a nossa fé, quando nós somos justificados diante dEle, Paulo está dizendo aqui no versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha só que coisa linda. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como está o seu coração hoje? Você está em paz? Ou você está aflito? Você está desesperançoso? Você está ansioso com o futuro? Você tem aquele desespero dentro de si porque as coisas não vão como você gostaria? Sabe, é bom a gente parar para pensar em muitas coisas. E a paz, ela não é somente uma coisa que Deus nos oferece por meio do seu Filho, mas a paz, ela é um fruto do Espírito. E quando nós somos salvos, quando nós somos justificados por Deus, nós recebemos a paz no nosso coração. Se você não tem paz, então é necessário rever o seu coração. Porque a paz é uma coisa inerente quando nós somos salvos. Eu posso falar por mim mesmo, eu posso falar por pessoas que eu vi quando conheceram a Cristo, quando entregaram a sua vida a Ele. A nossa vida no pecado é uma vida desesperadora, é uma vida em que a gente não tem para onde correr. O juízo de Deus está sobre nós, porque somos pecadores. Mas quando nós entendemos que Jesus foi o sacrifício pelos nossos pecados, é como aquele peso que sai das nossas costas, e isso nos traz paz. É isso que nos traz vida, porque o nosso espírito é vivificado em Cristo Jesus. E uma outra coisa que o apóstolo Paulo fala, que nós recebemos, é a alegria. Olha só, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Olha só, a gente recebe uma série de benefícios quando nós somos justificados, porque cremos. A paz, ela vem no nosso coração, e se nós temos paz, nós temos a alegria da salvação. E quando nós nos alegramos diante das dificuldades, consequentemente nós ganhamos o quê?
a esperança. Sabe, eu costumo pensar muito no que eu quero. Eu vivi muitas coisas, mesmo tendo pouco tempo de vida, e eu paro para pensar em várias situações em que eu pude passar. Assim, o que eu quero? Sabe, talvez uma pessoa, vamos comparar assim, da minha idade mais ou menos, que ingressou numa faculdade, que estudou uma carreira, que se dedicou a tudo ali para conseguir um trabalho, para conseguir ser alguém na vida, sabe? Fazer as coisas assim que vão trazer um sucesso, um conforto, algo que traga satisfação. E eu pensei em todas essas coisas por muito tempo, mas eu cheguei numa conclusão que nada disso me traz satisfação. Eu pude entender que, na verdade, aquilo que preenche o meu coração, aquilo que me traz verdadeiramente a alegria, aquilo que aquece o meu coração, como nós cantamos hoje, é cumprir com os propósitos de Deus aqui na terra. Sabe, é entender o mistério da salvação. A salvação foi o maior mistério revelado por Deus, por meio da sua palavra. E a nossa obrigação é entender esses mistérios que foram revelados. Aqueles que não foram, deixa para Deus revelar, se Ele quiser revelar um dia. Mas aquilo que nós temos acesso, é a nossa obrigação como filhos de Deus, como igreja de Cristo. Então nós podemos ter paz com Deus, e nós podemos ter a alegria. Sabe, é interessante pensar na alegria, porque a alegria, ela não é a gente ficar sorrindo o tempo inteiro. É difícil. Eu conheço pessoas que constantemente estão sorrindo. E eu confesso que eu gostaria de ser assim. Mas eu não consigo. Eu sou muito assim, se tá ruim, tá ruim. Se tá bom. E eu não sei disfarçar. Sabe, eu sou muito assim, sincero. E confesso que assim, ultimamente a vida tem passado, eu tenho passado por algumas dificuldades, mas é aí que está a grande questão. Mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, nós temos paz com Deus. E essa paz, ela nos traz alegria. Porque a alegria é uma escolha. A alegria não é um sentimento. A alegria não é um estado. A felicidade, sim. Talvez quando você se casa, você vai no altar, você vai lá no cartório, você assina o documento, o seu contrato de união. E aí a gente fica feliz. Ou quando você se pratica algum esporte, você se dedica, você treina, você conquista o pódio, independente se é medalha de ouro, de bronze ou de prata, você fica feliz. Se você faz uma prova lá, um concurso, você passa, você fica feliz. Mas a felicidade é passageira. As coisas desse mundo são passageiras. As nossas emoções, elas são passageiras. Uma hora vai cessar, uma hora vai acabar. Mas a alegria, ela é uma escolha todos os dias. A palavra de Deus fala em Salmos, capítulo 30, se não me engano, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós somos renovados a cada manhã nós temos a oportunidade de nos alegrar por aquilo que Jesus fez por todos nós. Porque por mais que os problemas estejam nos contagiando, por mais que as pessoas complicadas estejam nos contaminando, por mais que as situações estejam nos desanimando, nós sabemos que Jesus está conosco. E essa deve ser a nossa alegria. Eu estava lendo ali
alguns comentários acerca desse capítulo. E na verdade eu já tinha lido no passado, mas eu nem lembrava. E tem um pregador antigo, de muito tempo atrás, que ele disse que a paz e a alegria, elas são umas bênçãos gêmeas, elas não se separam. Se você tem paz, você tem alegria. E se você tem alegria, você tem paz. E diz que a paz é a alegria em repouso. E a alegria é a paz a dançar. Olha que poético. Então, quando nós somos justificados por Deus, nós temos paz com Ele. E, consequentemente, nós nos alegramos. Paulo está dizendo aqui, na minha versão fala nos gloriamos. Mas, na verdade, esse gloriamos significa, nos alegramos. Na esperança da glória de Deus. Nós nos alegramos em fazer o quê? A vontade de Deus. E a vontade de Deus muitas vezes vai ser na contramão da nossa vontade. A nossa alegria vai ser trazer o reino para este lugar. A nossa alegria vai ser levar a salvação que nós recebemos para as outras pessoas. Você fica triste quando você vê uma pessoa sendo salva? Eu acho que não, né? Quando você vê uma pessoa, um pecador que se arrepende, se até os anjos fazem festa no céu, quem dirá nós aqui na terra? Amém? E a segunda coisa que o apóstolo Paulo está dizendo, que talvez seja algo paradoxal, algo contraditório, é que nós também nos gloriamos, nos alegramos nas tribulações. É interessante isso, né? Você está passando por problemas, mas mesmo assim você escolhe se alegrar. Paulo escreveu essa carta, e desde que ele decidiu e escolheu servir a Cristo, ele não teve um minuto de sossego. Ele não teve um episódio bom em relação às circunstâncias da vida dele. É só ler o livro de Atos. Leia lá, Atos capítulo 9, pega o capítulo 9 e lê até o capítulo 28. E veja o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Foi só desgraça. Assim, entre aspas, é claro, né? As coisas terrenas viraram contra o apóstolo Paulo. E ele está escrevendo isso aqui. Que ele se gloria nas tribulações. Por quê? Porque mesmo com tudo acontecendo, ele sabia o que era mais importante na vida dele. Ele sabia que o mais importante não eram as coisas cooperarem para o bem na terra, mas eram as coisas cooperarem para o bem daquilo que é o propósito de Deus na terra, que foi a salvação dos gentios. Paulo levou o evangelho para os gentios, para todo aquele que não é judeu. E graças a esse sacrifício que ele fez, nós temos o evangelho ao nosso dispor. E o nosso dever é continuar esse ministério. Esse chamado é para todos. Nós temos paz. Nós temos alegria. E essas tribulações, a alegria na tribulação, ela nos produz perseverança. Quando você passou por algum problema, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você pensou em desistir. Esse negócio de igreja aqui não dá certo não. Para que eu vou ler a Bíblia? Para que eu vou orar? Para que eu vou levantar cedo no domingo para ir lá ouvir o pastor, para ouvir o Assar e falar um monte de negócio aí? Minha vida não muda, meu salário não aumenta, meu patrão está cada vez mais chato, os meus filhos, minha mulher, meu marido, meu carro só quebra, a minha casa não para de ter goteira. Para quê? E a gente fica reclamando.
Mas quando nós nos alegramos diante dos problemas e entendemos que Jesus está no controle de todas as coisas e Ele é o autor e consumador da nossa fé, isso nos produz perseverança. E a perseverança significa o quê? Que nós vamos suportar tudo até o final. E Jesus disse que todo aquele que perseverar será salvo. A salvação, eu sempre falo que é uma moeda de duas faces. Por um lado, nós recebemos a graça de Deus por meio da fé e somos salvos. Só que a nossa vida não termina na salvação. A nossa vida começa quando nós somos justificados por Ele. E aí a salvação, ela é uma construção. Tijolo por tijolo, pedra sobre pedra. E se você não cuidar da sua salvação, eu acredito que todos vocês querem ser salvos. E para que a gente possa ser salvo, nós devemos perseverar. Nós devemos permanecer. É melhor a gente chegar capengando lá no céu, mancando, faltando pedaço do nosso corpo, destruído, por causa dos problemas dessa vida, do que estar inteiro, bonitinho, com o cabelo penteado, a barba afeitada, e ir para o inferno. Você vai usar sua beleza para quê? Então a nossa vaidade muitas vezes é para ser deixada de lado. Para que a gente possa o quê? Perseverar. Perseverar. A perseverança nos traz um caráter aprovado. Versículo 4. A perseverança nos traz um caráter aprovado. Se eu falo de um caráter aprovado, isso me traz uma ideia que existe uma prova. E confesso que uma prova não é nada agradável, né? Vamos ser sinceros. As provas da nossa vida, muitas vezes nós não estaremos preparados para elas. É diferente de quando você vai fazer o concurso, quando você vai fazer o Enem, quando você vai fazer uma prova do colégio, da faculdade, porque você tem o tempo para se preparar. Mas muitas vezes quando nós vivemos, quando nós aceitamos desafios, quando nós passamos por situações da nossa vida, nós não tivemos tempo e não nos preparamos. Não fomos avisados que passaríamos por tal situação. Mas o grande segredo é esse, que se nós perseveramos, a perseverança nos traz um caráter aprovado. Você gosta de ser aprovado? Eu acredito que todo mundo gosta de ser aprovado. E eu estou falando de ser aprovado por homens. Quando você faz uma prova, você passa de ano. Ou quando você faz alguma coisa e a pessoa fala que você está apto para dirigir, tirar sua habilitação, enfim, você se alegra, você fica feliz. Agora imagina quando Jesus vem olhar para você e dizer que você tem um caráter aprovado. Sabe, nós não precisamos ser reconhecidos por homens. Nós temos sim que dar o nosso testemunho. Nós temos que ser exemplos, como cidadãos dos céus aqui na terra. Mas acima de qualquer ser humano, o nosso reconhecimento deve ser do próprio Deus. Nós não estamos aqui para agradar os homens. Nós estamos aqui para agradar o coração de Deus. E como nós agradamos ao coração de Deus? Obedecendo aos seus mandamentos. Obedecendo às suas ordenanças. E é para isso que nós fomos chamados. E o caráter aprovado nos traz a esperança.
O seu coração tem esperança para o futuro? Ou você desacredita do seu futuro? Olha só a esperança. Olha o que o Paulo diz acerca da esperança no versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Se nós temos um caráter aprovado, nós temos esperança, porque é isso que nos faz continuar, é isso que nos faz permanecer na nossa caminhada com Deus. E Paulo está dizendo que essa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito Santo. Você se sente amado por Deus? Nós precisamos ter essa certeza de que Deus nos ama. E nós só temos essa certeza por meio do Espírito Santo. E se nós não temos o Espírito Santo, nós não temos nada. Por isso é importante a gente conhecer a palavra, para que a gente possa entender tudo aquilo que a gente está fazendo, tudo aquilo que a gente está vivendo. E a nossa esperança não está nas coisas desse mundo. Aí a gente leu ali, versículo 6 em diante, dizendo que no devido tempo, quando nós ainda éramos pecadores, Jesus morreu por nós. Quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Deus mandou seu Filho para que morresse em nosso lugar. E Paulo diz que dificilmente alguém morreria por uma pessoa boa. Você morreria por alguém? Vamos pegar uma pessoa boa como exemplo aí. Pensa numa pessoa boa. Alguém que pratica filantropia, talvez. Quem você considera bom? Pensa nessa pessoa. Seus filhos? Seus pais? Seus irmãos? Você morreria por essa pessoa? Sabe, é muita coisa de filme, né? Aquele filme que a pessoa vai morrer porque precisa de um coração novo. E quem que vai ser o doador do coração? Ah, eu vou dar minha vida porque ele é o amor da minha vida. Sabe, é interessante pensar nessas coisas. A gente precisa imaginar certas situações. Você morreria por alguém bom? Dificilmente alguém vai tomar essa decisão. E por alguém mau? Alguém que matou um monte de criança numa escola. Alguém que... Não vou colocar exemplo aqui. Você morreria por essa pessoa? Com certeza não. E alguns provavelmente diriam que essa pessoa merece morrer pelos crimes que ela praticou. Só que Paulo está dizendo que Jesus morreu por todos eles. Porque nós somos pecadores da mesma forma que o assassino é, que o mentiroso é, que o estuprador é, que um sequestrador é, que um blasfemo contra o Espírito Santo é. O pecado é o mesmo. E Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos enquanto ainda éramos inimigos de Deus. E assim, Ele nos trouxe essa reconciliação. Eu acho muito legal a maneira como Paulo escreve, porque ele dá toda a síntese do seu conceito, aí ele volta a falar de pecado, volta a falar, e depois nós podemos voltar, que nós somos reconciliados e temos paz com Deus. A palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela é transformadora. E é a palavra de Deus, que é a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra.
Porque é a palavra de Deus que se manifesta, a voz dele que nós cantamos, e é essa voz que vai aquecer o nosso coração. Todos nós éramos inimigos de Deus. E graças ao sacrifício de Jesus na cruz, nós fomos reconciliados com Ele. E acredito que na sua versão da Bíblia aí, a nova tradução da linguagem de hoje, ela fala que nós nos tornamos amigos de Deus. Você imagina você chegando no céu e Jesus vir para você te chamar de amigo? Vim Deus Pai, o Criador de todas as coisas, falar: você é o meu amigo. Tem coisa melhor? Então que o meu coração e o seu coração possa se alegrar com as coisas que nós devemos nos alegrar. Nós podemos ter paz com Deus. Nós podemos ter alegria com Ele. E nós recebemos a esperança. Essas três coisas: paz, alegria e esperança. Além de ser um presente de Deus para as nossas vidas, elas são o quê? São frutos que o Espírito Santo nos dá. Então, que essas verdades elas possam trazer renovo para a nossa igreja, para cada um de nós. E talvez, mesmo a gente vivendo por certas situações que não são agradáveis a nós, a gente possa se lembrar daquilo que Deus falou ao nosso coração através da sua palavra. E isso possa ser, sabe, o nosso alento, o nosso sustento, a nossa esperança. Porque a nossa garantia é o próprio Jesus. A nossa garantia está no Espírito Santo. E nós não seremos decepcionados. Nós somos justificados, para encerrar, versículo 9. Agora fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Seremos salvos por sua vida. Jesus não está morto. Jesus foi ressuscitado. Jesus, ele vive. E é graças à vida dele que nós também temos vida. E Paulo também fala em Romanos 3, se não me engano, ou Romanos 6, não vou lembrar. Mas, da mesma forma que nós somos assemelhados em Jesus na sua morte, nós também seremos na sua vida, na sua ressurreição. Então eu e você temos essa nova vida, graças a Ele. E que eu e você não venhamos somente ter o conhecimento, o entendimento através daquilo que a gente pode aprender, mas que todos nós possamos ser participantes dessa nova vida. Amém? Que eu e você nos esforcemos e possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e a gente seguir adiante com Ele até que Ele venha. Vamos orar? Pai Celestial, nós te damos graça porque a Tua palavra é maravilhosa. Te agradecemos pela porção que o Senhor nos deu nesta manhã e te agradecemos porque mesmo com esse tempo um pouco frio, ao qual nós precisamos usar casacos para nos aquecer, a Tua palavra aquece o nosso coração. Nós queremos bendizer o Teu nome porque o Senhor é santo, porque o Senhor nos traz vida, porque o Senhor nos trouxe, Pai, a reconciliação por meio do Teu Filho Jesus, por meio da Sua morte, do Seu sangue foi derramado. Nós passamos de inimigos de Deus para Teus amigos, Pai. Nós te agradecemos porque fomos justificados. E tendo sido justificados, nós temos paz com Deus. Nós recebemos a alegria da salvação. A alegria nos traz a perseverança e a perseverança nos traz a esperança. Ó Senhor, a Tua palavra
ela nos traz esse renovo, nos deixa maravilhados, Senhor. E queremos nos lembrar todos os dias da nossa vida, que não seja somente nos dias de domingo, nos dias de culto, Pai, mas que tudo isso venha a ser guardado no nosso coração e que nós possamos viver de forma que agrade o Teu coração, de forma que venha glorificar o Teu santo nome e que a Tua igreja possa realmente cumprir o seu propósito aqui na terra, de maneira que o Teu nome seja glorificado. Nos ajude a entender, a aprender e também a praticar tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina, e assim possamos prosseguir adiante na nossa carreira com Cristo Jesus. Que o Senhor possa abençoar o Teu povo, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, seja o nosso trabalho, seja os nossos estudos, seja, Senhor, cuidado com o nosso lar, tudo aquilo que a gente tem como responsabilidade, que o Senhor nos conduza para que a gente possa fazer da melhor forma possível e o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Abençoa a nossa família aqui representada. Cuida, Senhor, de cada um, Pai, que é próximo a nós, e que nós venhamos ser um canal de bênção para a vida dessas pessoas, Pai. Nos ajude a permanecer firmes e assim o Senhor possa realmente cumprir os Teus propósitos na nossa vida. Cuida da nossa saúde também, Pai, nos trazendo cura a todos aqueles que precisam, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, que o Senhor possa agir poderosamente, Pai, para que isso possa se transformar em testemunhos vivos de que o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor é o Senhor de todas as coisas, Pai. Que o Senhor também continue a prover as nossas necessidades, Pai. Abra as portas de empregos para aqueles que estão precisando. Pai, cuida, Senhor, abençoa os empresários, Senhor, da nossa cidade. Aqui, Senhor, os autônomos, aqueles que trabalham e necessitam realmente, Senhor, dos ingressos para que possa se manter, Pai. Que o Senhor venha prover todas as necessidades, Senhor, do Teu povo e que não venha faltar de nada, mas que todos nós possamos descansar nas Tuas provisões. Que o Senhor nos abençoe, nos traga o renovo para mais uma semana, que a gente possa ter a nossa força, o nosso refúgio e o nosso sustento em Ti. E tudo que a gente faça, tudo que a gente pense, para tudo que a gente olhe, para tudo que a gente fale, seja para a honra e glória do Teu santo nome. E assim eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.